Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcio Fenelon e hoje nós vamos falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse na compra de imóveis em Portugal. Olhando em retrospecto, eu era realmente muito ingênuo quando eu cheguei em Portugal. Eu tinha na minha cabeça um país que não existia na realidade. Certa vez eu estava num trem e esqueci o meu casaco favorito nesse trem, achando que não tinha problema nenhum, pois no outro dia era só procurar no Achados e Perdidos, que com certeza alguém tinha devolvido. Bom, o resumo da história é que nunca mais eu vi esse casaco na minha vida. Por outro lado, eu tenho o exemplo da minha filha, que já perdeu a carteira não sei quantas vezes, 3, 4 vezes, para sempre ser devolvida. Então, Portugal é um país seguro, só que a concepção que eu tinha desse seguro era muito exagerada, né? Eu achava que Portugal era no nível do Japão, e não é, né? Portugal tem também os seus pequenos problemas, apesar de ser um país muito seguro, principalmente comparado ao Brasil. Olha, você ter essas concepções erradas quando você chega num novo país é muito perigoso, principalmente quando você fazer grandes transações como a compra de um imóvel. Por isso, eu queria deixar aqui o que eu considero os quatro principais problemas que são de difícil solução ou às vezes até impossível. O que eu chamei dos quatro cavaleiros do Apocalipse na compra de imóveis em Portugal. O primeiro cavaleiro é a umidade. Vindo de um lugar seco como São Paulo, eu fiquei espantado com a quantidade de problemas que podem vir da umidade. Especialmente em Portugal, as casas mais antigas, elas são feitas sem a preocupação de tratar a umidade corretamente. Então, é muito comum você ter as fundações feitas diretamente no terreno, as paredes serem coladas ao terreno. Isso faz com que toda a umidade que você tem de uma chuva, ela suba através dessas paredes e suba através do chão da propriedade, não é? Isso faz com que você tenha casas muito, muito frias. A sensação térmica dentro dessas casas é terrível, é um desconforto muito grande. E essas casas são muito difíceis de aquecer, se gasta muito dinheiro e muitas vezes é impossível se aquecer. Para remediar essa questão, também é muito difícil. Você precisa tirar, por exemplo, toda a parte do solo. Você precisa escavar e colocar entre a fundação e o solo uma enorme quantidade de materiais para você fazer esse isolamento. Mesma coisa com as paredes. Então a gente está falando de obras complicadas, obras caras, que vão demorar muito tempo. Então, se você não tem ideia do que esperar em relação à umidade, tome muito cuidado, principalmente com as construções mais antigas. O segundo cavaleiro é o isolamento. Olha, o isolamento é muito importante para o conforto térmico. Ele impede que o calor saia da sua casa no inverno e que ele entre na sua casa no verão. Portugal também tem essa questão muito presente, porque até o ano 2000 não se dava muita importância para o isolamento, ou eram raros os casos em que se dava importância para o isolamento. Isso faz com que, se você olhar com atenção andando pelas cidades, você veja várias construções em que estão aplicando isolamento, estão aplicando o que eles chamam de capoto, que é um tipo de isolamento que parece um isopor, não é? E dessa forma, para melhorar o conforto térmico das casas portuguesas. Um bom isolamento, o que que significa? Significa você ter tijolos térmicos grandes, grossos, muito mais grossos do que a gente tem no Brasil, uma espessura muito maior, né? E esses tijolos são envelopados por algum tipo de isolamento, como o capoto, por exemplo. E em adição a isso, você precisa ter janelas pelo menos de vidro duplo,
de uma forma a você ter um isolamento adequado. Isso não é muito comum em construções antes dos anos 2000, e a partir dos anos 2000 as construções foram melhorando ao pouco. Então, peça para alguém avaliar para você como é que está o isolamento da propriedade que você está pensando em comprar. Uma boa primeira dica são os certificados energéticos, que Portugal dá uma nota para questões como isolamento, mas também com outras questões de uma propriedade. Isso é obrigatório em toda transação de compra. Então, o certificado energético é um primeiro lugar para se olhar em relação a uma unidade. Se você tiver mais dúvidas, peça a opinião de um terceiro independente, que isso vai ser muito importante para o seu conforto, tanto no inverno quanto nos períodos mais quentes do verão. O terceiro cavaleiro do Apocalipse é o barulho. Olha, Portugal é muito calmo, é um lugar muito pacífico, porém existem algumas fontes de barulho que às vezes podem ser simplesmente impossíveis de se resolver. A primeira, a mais clássica, são os cachorros. Cachorro aqui em Portugal, ele vive no quintal e geralmente o cachorro faz muito barulho. É muito comum, se você está morando num lugar que tem um quintal do lado, esse quintal ter lá um cachorro que vai fazer muito barulho de noite. E não há nada que se possa fazer em relação a isso. Não há nada que proíba uma pessoa de ter um cachorro que fica latindo o dia inteiro. Então fique muito esperto quando vai comprar uma propriedade desse tipo de barulho que é muito comum em Portugal. O outro barulho muito comum em Portugal é das localizações turísticas. Então, principalmente em centros das cidades, onde tem muita movimentação de turista. Turista gosta de fazer barulho em bar, turista gosta de se divertir, é normal. Inclusive, o turista faz muito barulho quando ele está hospedado num Airbnb. Então, geralmente, os centros das cidades, as regiões mais turísticas das cidades, elas não são recomendáveis para uma pessoa morar, porque ali está tendo uma atividade turística muito grande, que é uma fonte de barulho muito grande, seja nos bares vizinhos, seja no próprio vizinho, né? Então, tenha muito cuidado quando você vai escolher a sua habitação, seu lugar para morar, se esse não é um lugar muito turístico e, portanto, se é um lugar que tenha muitas fontes de barulho que também são impossíveis de serem resolvidas. A terceira fonte óbvia de barulhos em Portugal são as cidades universitárias ou as regiões universitárias. É muito comum você ter uma concentração de universidades em determinada região das localidades, né? Então, por exemplo, a cidade de Coimbra é famosa por ser festa o tempo inteiro. No ano letivo é muita festa, principalmente no centro histórico. E você sabe, né? O pessoal mais jovem faz mais barulho. E também isso é culturalmente aceito naquelas regiões. Existe uma tradição muito grande por trás disso. Então, tome cuidado para verificar se a região onde você vai se estabelecer não é uma região universitária em que seja muito comum você ter festas e você ter muitos jovens fazendo barulho. Quarto cavaleiro do Apocalipse é a exposição solar. Olha, se você nunca ouviu falar sobre esse conceito, esse vai ser realmente o meu presente hoje, porque a exposição solar é muito importante para o seu conforto. Eu, pessoalmente, eu prefiro a exposição solar nascente, ou seja, eu prefiro que o sol bata na habitação nos primeiros momentos do dia e não no final do dia, porque no inverno eu vou ter o aquecimento desses primeiros raios do sol, né? E no verão eu não vou ter aqueles raios de sol do final do dia que vão deixar a casa muito quente na hora de eu dormir. Então esse é o meu preferido. Tem pessoas que preferem ao contrário, pessoas que preferem a exposição solar no poente, o que significa que vai ter uma casa mais quentinha no inverno no final do dia. Já tem pessoas que preferem o sul,
que é exposição solar o dia inteiro, né? Então essas pessoas elas podem sofrer um pouquinho mais no verão, dado essa quantidade de exposição solar. Por último, que a gente precisa realmente tomar muito cuidado, diferente das outras que são questões de preferência, a face norte é realmente onde você não recebe nenhum sol. Então, no inverno, você vai passar um inverno muito complicado se você tem uma unidade, uma habitação de face norte. E você vai exigir muito mais de você em termos de custos de aquecimento daquele local e geralmente é triste você não ter nenhuma luz solar na sua casa, não é verdade? Então, por isso, quando você tem habitações face norte, elas geralmente já são muito mais baratas do que o outro tipo de habitação. Especialmente no sul do país, onde as temperaturas são mais amenas, então na região do Algarve, por exemplo, você pode até considerar ter uma habitação face norte. Em outros lugares é realmente só se você quer economizar muito e não se importa de passar frio, enfim, frio não é uma questão muito importante para você, também você não se importa em ter uma exposição ao sol, não é verdade? Então esse era o vídeo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, questões que são realmente muito difíceis de corrigir, se não impossíveis, para você tomar cuidado quando você vai fazer uma compra de um imóvel em Portugal. Se você tem dúvidas adicionais sobre esse assunto, por favor, deixe nos comentários, dê o seu joinha, faça a sua inscrição, coloque o sininho para funcionar, para você receber sempre mais vídeos sobre viver e investir no imobiliário em Portugal. Espero que você tenha muita saúde e cada vez mais sabedoria. Muito obrigado por assistir e espero você no próximo vídeo.